Será que o crochê tem um lado ruim que te pode prejudicar a ti e à tua família? Será? Hoje vamos falar sobre esse assunto. Olá, como é que tu estás? Eu espero que tu estejas muito bem. Por aqui também estamos bem. E hoje eu trago-te este tema porque é um tema que está aqui um pouco polémico no YouTube. Eu vou comentar com base num vídeo de uma moça que eu vi e que, aliás, eu deixei-lhe lá um comentário. Eu achei o vídeo demasiado dramático e, nesse sentido, eu achei por bem trazer também este tema, porque na verdade eu trabalho com crochê, vai fazer 16 anos, aliás já fez 16 anos, são muitos anos, e então eu posso falar com propriedade sobre o tema. E às vezes estes títulos um pouco polémicos acabam por não ser tão favoráveis e muitas vezes são utilizados só para criar um destaque ou para criar uma curiosidade nas pessoas para clicarem e verem um conteúdo que, na minha opinião, não é um conteúdo saudável. Isto porquê? E eu vou dar aqui a minha opinião. Eu vi o vídeo da moça, vi o vídeo completo, entendi o ponto de vista dela, mas não concordo com o mesmo. Eu vou explicar o porquê de não concordar. Quando nós dizemos cuidado, que o crochê tem um lado ruim que as pessoas não conhecem, ou que o crochê pode destruir a tua família, ou que o crochê pode destruir a ti, são palavras e frases que se utilizam demasiado dramáticas, no meu entender, só para criar impacto naquele conteúdo que tu queres apresentar às tuas seguidoras, às pessoas que te acompanham e que acompanham o teu trabalho. Às vezes é uma forma apenas de conseguires viralizar um vídeo teu, utilizando um assunto que na prática não faz qualquer sentido. Pelo menos a meu ver, não faz qualquer sentido. O crochê, no geral, porque o crochê é uma arte, e depois tu, dentro do crochê tens os nichos, tens variados ramos que tu podes seguir, mas todas nós, no geral, fazemos crochê. Eu já faço crochê há 16 anos, portanto posso falar com propriedade sobre o assunto. Eu faço amigurumis, faço bolsas, há meninas que fazem moda casa, há meninas que fazem acessórios. O crochê é uma arte, na minha opinião, é uma das melhores artes dentro das artes manuais, porque é muito versátil. Enquanto tu com o tricô não podes fugir muito da regra, podes fazer mantas, podes fazer gorros, podes fazer cascóis, mas estás muito mais limitada. No crochê tens várias ramificações. Tu podes fazer tapetes, tu podes fazer acessórios como brincos, colares, pulseiras, tu podes fazer peças de vestuário, tu podes fazer cascóis, gorros, amigurumis. Tu tens uma infinidade de peças que tu podes trabalhar no crochê e que podes seguir esses ramos, esses nichos, conforme aquilo que vai mais de encontro ao que tu gostas. Agora, quando se fala do lado ruim do crochê, é de a absorção que o crochê te pode trazer, as horas de trabalho que tu podes estar a fazer essas peças, tu estás embrenhada nesse trabalho, só que a culpa não é do crochê, a culpa não é das peças que tu estás a fazer. O crochê, como eu disse inicialmente, é uma arte. E é uma arte, acima de tudo, terapêutica. É uma arte que tu deves praticá-la com calma, com tranquilidade, porque quando nós falamos de peças artesanais, estamos a falar de peças que são feitas à mão. E peças que são feitas à mão têm um tempo para serem produzidas. Não são peças que tu colocas, aliás, não são fios que tu colocas numa máquina e que essa máquina te faz uma quantidade exorbitante de peças iguais todas ao mesmo tempo. Por isso é que são peças feitas à mão, porque uma peça não sai igual à outra, são peças artesanais. Tu mesmo quando tu estás a criar uma peça, se tu quiseres fazer aquela peça exatamente igual à primeira que fizeste, não vai sair igual, porque lá está, são peças artesanais. Tu fazes uma peça num tempo e depois fazes a mesma peça, se tu quiseres replicar essa peça, num outro tempo. Porque às vezes a nossa disposição também já não é a mesma, a nossa tensão de ponto já não é a mesma.
tu há de reparar, quando começas a trabalhar numa peça, começas com uma tensão de ponto e às vezes acabas com outra, precisamente por isso, porque como somos nós que fazemos essas peças, vamos tendo variações ao longo do dia, correto? E aqui para mim o problema que se coloca é, a maioria das pessoas quando iniciam, e eu não estou a dizer que são todas, nem que são todas que pensam assim, mas a maioria que inicia nestas artes, há várias artes diferentes e todas elas são belas igualmente, mas todas elas são artesanais, como por exemplo a pintura, o desenho, a cerâmica, técnica do guardanapo, temos imensas artes manuais, lindas, maravilhosas, mas que não deixam de ser artes feitas à mão, que têm o seu tempo, que têm o seu tempo de produção. Por isso é que são peças que nós não podemos praticar valores como se fosse uma peça feita numa máquina, porque são peças feitas à mão, têm um valor diferenciado do que se fosse feito numa máquina, correto? Só que aqui a questão que se coloca quando falam de o lado ruim do crochê, que pode destruir a tua família, que ela menciona muito lá também por causa do tempo que deixamos de dispor para estar com a família, que praticamente estamos o dia todo a fazer crochê. Isso vai variar primeiro de pessoa para pessoa, do tempo que tu destinas para o teu trabalho, dos teus objetivos que tu tens com o teu trabalho, mas tudo isso não tem nada a ver com o crochê. Tudo isso tem a ver com os teus objetivos profissionais, com aquilo que tu queres alcançar com a arte que tu fazes. Correto? Não tem nada a ver com o crochê. O crochê é uma arte terapêutica, é uma arte que tu sentas-te e estás ali a trabalhar numa peça. Agora, a questão é que muitas pessoas iniciam-se nestas artes não com o objetivo de fazer a arte em si, de querer praticar a arte, de querer aprender a fazer as peças, de querer desenvolver essas peças, mas sim para ganhar dinheiro. Ou seja, o primeiro intuito é sempre para ganhar dinheiro. Eu, quando comecei há 16 anos a fazer crochê, eu não sabia fazer crochê. Eu aprendi a fazer tricô na minha adolescência com a minha avó, a mãe da minha mãe. Foi a pessoa que me ensinou a fazer, porque eu sempre gostei muito de artes manuais. Sempre adorei. Eu sempre fui muito das artes, eu sempre gostei muito de pintura, eu sempre gostei muito de desenho. Aliás, a minha escolaridade, eu sempre fui muito pelas artes, eu sempre estudei artes, portanto eu sempre estive no ramo das artes. Mas o crochê apareceu na minha vida muitos anos mais tarde, num período muito complicado, numa fase muito difícil da minha vida, numa das fases mais difíceis da minha vida, foi quando surgiu o crochê como forma de distrair a minha mente. Lá está, eu não comecei a fazer crochê para ganhar dinheiro, eu comecei a fazer crochê para ocupar a minha mente, para me distrair, para fazer coisas que não me fizessem pensar nas minhas dificuldades da altura, nos meus desafios, tanto que eu aprendi a fazer crochê sozinha. A primeira peça de todas, antes de iniciar nos amigurumis, porque como te disse, o crochê é a arte geral e depois tu tens as ramificações do crochê, que podes ir para a moda casa, para os acessórios, para os amigurumis, tu escolhes, mas o crochê tem muitas variações. E eu comecei, a primeira peça que eu fiz de todas foi uma almofada, com uma linha que a minha mãe tinha em casa, e uma agulha daquelas ainda de metal, toda de metal. Foi a almofada mais torta e mal feita que eu fiz em toda a minha vida. Ela ficou horrível, mesmo feia, porque realmente eu não sabia o que era ponto alto, eu não sabia o que era ponto baixo, meio ponto alto, eu não sabia nada, só sabia fazer correntinhas. E fui começando a fazer, porque a minha mãe tinha lá uma revista na altura, uma revista de moda casa de crochê, que tinha várias peças, tinha almofadas, tinha mantas, tinha várias coisas. E a almofada pareceu uma peça mais fácil, porque era uma peça toda reta, no qual realmente para mim foi muito dificultoso fazer essa peça, porque eu não conseguia fazer o crochê todo reto, porque temos que aprender ali uns truquezinhos, e então ficou uma almofada muito mal feita, mas foi aí que despertou o meu interesse e a minha vontade de aprender mais e de fazer mais, e a partir daí eu comecei a pesquisar, até porque como eu já te falei em outros vídeos anteriores,
Na altura que eu comecei a fazer crochê não havia nada, não havia redes sociais, não havia tutoriais como hoje em dia há assim no YouTube, não havia nada. Portanto, o que havia eram poucas revistas nos quiosques que nós comprávamos, revistas de artes manuais para fazer as peças. Portanto, eu comecei para me distrair, para me entreter, para não estar ansiosa. Portanto, o crochê não causa ansiedade. O que te causa ansiedade ao fazeres o crochê são os objetivos que tu queres atingir, aqueles objetivos que tu te impões, que queres ganhar X e tens que fazer peças X para conseguires alcançar esses objetivos. E nada disso tem a ver com o crochê. Isso tem a ver contigo, com as metas que tu traças, com as metas que tu defines para ti. Aquilo que tu defines que queres ganhar por mês, se o crochê já é a tua principal fonte de rendimento, é esses objetivos ou a falta de conseguires cumpri-los que te vai causar esse excesso de trabalho e esse lado menos disponível para estar com a tua família. E isso não tem nada a ver com o crochê. Isso tem a ver contigo e com as tuas metas. Portanto, isso não tem nada a ver com o crochê, isso tem a ver com as metas que tu defines para ti. E hoje em dia há muito aquela pressão, e eu vejo muito isso não só em conteúdo aqui do YouTube, mas também em cursos que se vendem, como ganhares 3.000 reais por mês, como ganhares, sei lá, 4.000 reais por mês a fazeres crochê, como fazeres uma produção de 2.000 e tal reais e ganhares. Eu estou a falar em reais porque muito do meu público é aí do Brasil, mas é igual sendo em euros. E muitas vezes isso foge da realidade, porque cada pessoa é uma pessoa. E tendo em conta que tu fazes uma arte que é manual, tu vais ter o teu tempo de produção e tu vais ter os teus próprios objetivos que vais definir consoante aquilo que tu queres para ti e para o teu negócio. Isso vai depender sempre de ti, daquilo que tu apliques na prática. O que se deve ensinar são as técnicas que tu podes aplicar no teu negócio, como tu podes crescer mais as tuas redes sociais, como tu podes angariar mais clientes para ti, como tu podes te aperfeiçoar mais na técnica que tu fazes, sejam tapetes, sejam acessórios, sejam amigurumis, porque depois tudo isso vai depender só de ti o quanto que tu queres ganhar com o crochê. E isso não tem nada a ver com o crochê em si, porque não é ele que te causa ansiedade, não é ele que te vai fazer estar menos tempo com a tua família ou deixar-te mais cansada. És tu que vais te impor esses limites a ti própria. Porque se tu definires que queres fazer só uma ou duas peças por semana ou por mês, tu vais estar tranquila. Ou se tu queres fazer 5 ou 6 peças por semana, mas se tu consegues dar conta disso, se tu consegues dar conta de produzir essas peças sem, com isso, descuidares o teu lado pessoal, o teu lado em que estás com a tua família, em que estás contigo própria, em que consegues fazer outras coisas, está tudo ok também. Agora, não podemos dizer que o crochê tem um lado ruim, porque não tem. O crochê é muito benéfico para a saúde, porque te distrai do mundo lá fora, porque traz muita criatividade. O crochê deixa-te muito criativa, porque como é uma arte muito versátil, tu consegues fazer inúmeras peças diferentes, tu consegues fazer decoração para a casa, tu consegues fazer... Vai só ao Pinterest, tu só indo ao Pinterest, colocares lá crochê no geral, vai-te aparecer uma infinidade de ideias, de inspirações para tu fazeres. Portanto, o crochê em si não te destabiliza, não te deixa mal, não dá cabo da tua saúde. O que dá cabo de ti e da tua saúde és tu própria, que defines objetivos muitas vezes malucos, irreais, para conseguires atingir um patamar em condições que não são as ditas normais. Porque nós, quando produzimos uma peça, e aí também temos que ser inteligentes, e agora eu vou falar um pouco do meu nicho. Eu não faço tapetes, não faço ideia como é que se faz um tapete, quanto tempo demora a fazer um tapete, não sei, porque nunca fiz.
Mas sei como é na parte dos amigurumis, como é na parte dos acessórios, das bolsas, porque eu faço muito disso, e aí tu também tens que ser inteligente. Se tu fazes do crochê a tua renda principal, se tu vives exclusivamente do crochê, tu tens que ser inteligente o suficiente para escolher as peças mais acessíveis de produzir, as mais fáceis de produzir. Se tu defines para o teu mês que queres ganhar X, para conseguires ganhar esse X, tendo em conta que é uma arte que é feita à mão, certo? Que leva um certo tempo a ser produzida, porque tu também tens que pensar no seguinte: vai haver dias que tu não estás tão bem disposta, vai haver dias que tu até fisicamente podes não te sentir tão bem, ou mentalmente podes não te sentir tão bem. Isso não tem nada a ver com o crochê, tem a ver connosco. Há dias que nós estamos bem, há dias que não estamos tão bem. E tendo em conta que nós trabalhamos com uma arte que é feita à mão, que é feita por nós temos que estar bem para a conseguirmos fazer. Ou então para fazermos no tempo normal que seria a produção dessa peça. E é nisso que tu tens que pensar quando estás a produzir peças para vender. No nicho dos amigurumis, logicamente, se tu queres fazer X no final do teu mês, tu não vais escolher peças longas que te demoram 2 semanas a ser feitas. Tu vais escolher bonecos que sejam fáceis de fazer, que tu num dia e meia consigas fazer esses bonecos, que não te cansem muito a produzir, que não te levem muito material, que não te levem muitas técnicas avançadas e que principalmente aos olhos da cliente são as peças que elas mais pedem e mais querem. Nós também temos que ser inteligentes nas escolhas que fazemos quando queremos vender as peças no nosso ateliê. Há peças que são lindíssimas. Eu tenho peças mesmo na minha coleção de livros que eu quero fazer, mas quero fazer para mim, para ter aqui no ateliê como mostruário, para quando faço vídeos, faço fotos, ficar um ambiente bonito e que demonstre aquilo que eu trabalho. Mas eu sei que são peças que na prática, se eu quiser vendê-las, são muito difíceis de o fazer. Porquê? Porque mesmo que a pessoa ache a peça bonita, em termos de valor, vai ser uma peça com um valor muito elevado. Porque são peças que têm técnicas muito avançadas, têm muitas trocas de cor, têm muitos detalhes e tudo isso encarece as peças. E é nessas coisas que nós temos que pensar quando estamos a vender o nosso produto, correto? O mesmo, eu acho que se aplica aos tapetes. Eu não sei fazer tapetes, mas logicamente se tu fizeres um tapete demasiado elaborado, com muitos detalhes, um tapete muito grande, vai-te levar muito tempo de ti e vai ter um preço mais elevado do que se calhar um tapete mais simples de fazer. Portanto, as escolhas que nós fazemos quando estamos a produzir o nosso trabalho também influencia muito no tempo que dispomos para fazer as peças e depois para as vender e para termos o resultado que nós queremos. Não é só nos basearmos e nos guiarmos nas peças que são feitas por outras artesãs ou no conteúdo que nós vemos em outras redes sociais ou até mesmo aqui no YouTube e querer reproduzir, porque cada pessoa é uma pessoa e a sua realidade é a sua realidade. Todas as realidades são diferentes umas das outras. Nós temos que nos inspirar e não querer reproduzir, não querer, porque aquela artesã está a ganhar X, eu também quero ganhar X. Vê a tua realidade, vê o que encaixa em ti, que é para depois não acontecer como está a acontecer, surgir conteúdo que te leva a crer que existe um lado ruim do crochê, que te faz mal, que te deixa adoentada mentalmente e fisicamente, quando isso não é a realidade. Eu faço crochê há 16 anos, já me senti muitas vezes cansada, já me senti muitas vezes cansada, já me senti muitas vezes sobrecarregada, mas isso não tem nada a ver com o crochê, tem a ver comigo, tem a ver com as escolhas que eu fiz, tem a ver com a sobreposição de trabalho que eu me impus a mim própria, por querer fazer mais do que aquilo que eu deveria fazer. Isso não tem nada a ver com crochê, isso tem a ver com os objetivos que eu me impus a mim própria. E é nisso que tu tens que refletir e que tens que pensar. Tens que pensar assim: eu quero fazer 5.000 reais por mês. É possível? É possível fazer, tudo é possível se nós quisermos, mas tens que ter em conta que vais ter menos horas passadas com a tua família,
vais ter menos horas disponíveis para organizares a tua casa, para organizares o que tu quiseres, os teus hobbies, fazeres outras coisas, porque para ganhares esse dinheiro tens que produzir muitas peças. Mais uma vez, nós trabalhamos com uma arte que é feita à mão. E mesmo que tu faças peças, consigas fazê-las e acabá-las num dia, tens que as fazer. És tu que vais ter que as fazer. E isso leva tempo a ser feito. Portanto, se tu queres ganhar muito com a produção das tuas peças, vais ter que descurar de outras coisas, como da tua família, como do teu tempo livre. E eu acho que aqui o importante é haver um equilíbrio. Nós temos que balançar as coisas, tudo é importante. E não é só o dinheiro só em si, não é o fundamental. O fundamental é tu conseguires equilibrar as coisas, é conseguires ganhar o teu dinheiro que te dê para fazer face às tuas despesas, às coisas que tu queres, à tua vida, aos teus objetivos, aos teus sonhos, mas também teres o equilíbrio de teres tempo para a tua família, para os teus hobbies, para a tua casa, para todas as outras coisas, porque isso é que é o normal, é sentirmos-nos desequilibradas. Mas volto a frisar, tudo isso não tem nada a ver com crochê, tem a ver com os objetivos que tu te impões. E eu acho que o fundamental é começar, quando começas a fazer crochê e queres viver disso, não é criares logo muitas expectativas, que é o que a maior parte das pessoas que vendem cursos ou que criam conteúdo às vezes passam essa imagem, que eu vendi 5 mil, 4 mil, 3 mil, 2 mil, seja que valor for, para te induzir, mais até nos cursos, a comprar cursos, a fazeres mil e uma coisa, depois na prática não vai resultar contigo. Porque aqui o importante, o principal, primeiro, é tu entrares nesta arte porque gostas do que estás a fazer. Quando nós fazemos uma arte manual, nós temos que gostar muito daquilo que estamos a fazer. Porque se tu não gostares do que estás a fazer, vai ser um sufoco para ti estares a trabalhar numa peça e tu não queres fazer aquilo. Por isso, o principal é tu entrares pelo gosto e não pelo dinheiro. E a maior parte muitas vezes entra pelo dinheiro e não pode. Porque eu, se não ganhasse dinheiro nenhum com o crochê, continuava a fazer crochê. Porque eu adoro fazer crochê. Eu muitas vezes descanso do meu trabalho a fazer crochê. Por isso eu adoro aquilo que faço. E tu tens que pensar nisso. Primeiro tens que entrar porque tu gostas muito de fazer crochê. Depois definires muito bem o nicho que tu queres fazer. Não é, agora vou fazer tapetes, agora vou fazer vestuário, agora vou fazer amigurumis para ver o que é que dá mais. Não. Tens que fazer algo que realmente tu gostes daquilo. Não só estares a pensar no dinheiro que tu vais ganhar com aquilo. O dinheiro é uma consequência, não é o objetivo final. E é nisso que tu tens que pensar, porque se tu estiveres só a pensar no dinheiro, tu vais-te cansar. Vais-te cansar fisicamente e mentalmente. Tudo a seu tempo. E depois seres inteligente. E eu não estou aqui a chamar nada, atenção, só estou a dizer que nós temos que ser estrategas. Nós temos que saber escolher as peças que queremos vender, temos que fazer pesquisas dentro do nosso mercado, com as clientes que angariamos e com aquelas que queremos angariar. Para isso é preciso fazer pesquisa, tu tens que saber o teu público, tens que conhecer o teu público, tens que saber o que é que ele gosta e o que é que ele quer e o que é que ele procura. Que é para saberes a direção em que vais. Porque se tu atiras para todos os lados, tu não vais saber o que caminho é que deves seguir. Por isso é que é muito importante tu teres estratégias, definires essas estratégias e escolheres as peças de acordo com as tuas estratégias. Tu vês que aqui no canal há muitos vídeos que eu te trago, muitos vlogs, mesmo de produções, que muitas vezes são as mesmas produções. Porquê? Só mudam as cores. Porque eu sei o que o meu público quer, o que ele gosta. Porque é que eu lhe vou estar a dar uma peça que ele não procura, se quando a peça que ele procura que sai mais é aquela que eu estou a fazer? Porque é que eu hei de estar a fazer um amigurumi todo XPTO, com montes de técnicas em si, com muitas cores, todo bonito, olhas para aquilo e dizes é lindo, mas depois a cliente, porque a cliente não vai analisar técnicas. E isto é uma coisa que vocês têm que aprender. Nós vemos com os olhos de artesã.
as clientes veem com os olhos de clientes e tu tens que começar a ver não só com os olhos de artesã, mas também de cliente. Tu tens que saber aquilo que as tuas clientes querem. É para te facilitar a vida a ti e não te causar esses tais danos que dizem que são provocados pelo crochê, que não são. Não é o crochê que te deixa cansada, que te deixa ansiosa, que te deixa exausta. Não é. És tu. E os objetivos que tu estás a definir para ti. O crochê ajuda muita gente. Não só a ganhar dinheiro, mas também como forma de distração. Para a saúde, o crochê faz muito bem. É muito terapêutico. Ajuda o nosso cérebro. Aliás, eu há uns tempos li um estudo, não sei frisar muito bem agora os detalhes desse estudo, mas que o crochê ajudava muito em doenças como, por exemplo, o Alzheimer, porque tu estás a estimular o teu cérebro. E isso é muito bom. Agora, logicamente, se tu defines objetivos malucos que tu queres concretizar porque queres vender peças X, porque queres vender uma quantidade, isso és tu que estás a colocar essa pressão em ti. Não é mais ninguém, és tu, porque tu estás a ver outras artesãs a terem outros resultados, que é a realidade delas. Não é a tua realidade. Nós, como eu já te disse, o vídeo está a ficar demasiado longo, mas eu acho que este vídeo é muito necessário. Porque nós temos que pensar de outra maneira. Nós temos que pensar pela realidade das coisas e não por aquilo que nós vemos. Porque aquilo que nós vemos nos vídeos, nas outras redes sociais, Instagram, TikTok, seja onde for, são frações do dia de uma pessoa. Não é o dia completo dessa pessoa. Mesmo os cursos que te vendem por goela abaixo, eu também vendo. Eu também vendo. Também vendo cursos, também vendo peças, também vendo coisas que eu produzo aqui no ateliê. Mas em momento algum tu me ouves falar de valores. Faz este curso, tu vais ganhar não sei quanto. Eu não te falo em nada disso, porque isso vai depender de ti. O que tu tens que aprimorar são as tuas técnicas. Quanto melhor fizeres uma peça, mais habilidosa tu vais ser e mais rápida tu também vais ser. Consegues fazer mais peças se esse for o teu desejo, mas não tens que obrigatoriamente fazer isso. Tu fazes isso se tu quiseres. Porque não adianta tu fazeres, e agora vou voltar novamente ao ramo dos amigurumis, porque é o ramo que eu melhor entendo, mas se tu quiseres fazer um amigurumi e queres vender esse amigurumi, não interessa se ele é o amigurumi mais lindo do mundo. Se tu não souberes vender esse amigurumi, não vai adiantar de nada. A outra artesã que faz um amigurumi muito inferior àquele que tu fazes, se o consegue vender, ela está a aplicar as técnicas corretas e é isso que interessa. É vocês aplicarem as técnicas certas para venderem as peças às vossas clientes e terem retorno com o vosso trabalho. Mas tudo isso vocês têm que pensar de forma estratégica e não pensar só no resultado final. E o que eu vejo é que muitas vezes vocês pensam só no resultado final. Eu quero ganhar X com isto. E vocês têm que pensar em todo o processo. E todo o processo envolve escolhas. As escolhas das peças certas, as técnicas certas para atrair pessoas, o que é que vocês devem publicar de forma estratégica, tudo isso é importante. Por isso, este vídeo já está demasiado longo, mas realmente eu quis trazer este conteúdo porque eu acho que é importante para refletir. Não vamos só criar títulos polémicos, como eu hoje fiz aqui neste vídeo, mas para chamar mesmo a atenção, porque o crochê não tem lado ruim. Quem cria esses lados ruins somos nós, com os objetivos que nos impomos a nós. O crochê é uma arte. O crochê, mesmo que tu não queiras ganhar dinheiro nenhum com ele, tu podes fazer uma peça para ti e estás ali tranquila da vida, no tempo que tu queres fazer a peça. Portanto, tudo o resto que está à volta do crochê são imposições que tu te colocas a ti próprio, porque tu queres alcançar aqueles objetivos para ti. Portanto, não é o crochê, és tu. Tu é que tens que saber definir os teus objetivos e os teus limites para não chegares a esse ponto de exaustão.
Porque, como eu te disse, eu também já tive esses pontos de exaustão porque eu quis atingir uns certos objetivos que provavelmente não eram os mais adequados para mim no momento. Porque às vezes nós queremos mais do que aquilo que conseguimos dar. Porque, como eu te disse, nós não somos máquinas. Isto são peças feitas à mão, têm o seu tempo de produção. Seja um dia, seja dois, seja uma semana, és tu que estás a fazer a peça. Portanto, tu tens que estar bem para que consigas fazer bem esse trabalho. Eu espero que tenhas conseguido entender a minha visão e a minha opinião sobre este assunto. Não é o crochê que tem algum lado ruim, o crochê não tem lados ruins. A mim, inclusive, como eu te disse, na altura que eu comecei e conheci o crochê, fez muito bem. E olha, eu não ganhei dinheiro nenhum na altura com o crochê, quando comecei, e nem sequer estava a pensar nisso. Eu queria me distrair, e foi assim que nasceu esta minha admiração, este meu gosto pelo crochê, e eu hoje amo aquilo que faço. E mesmo que eu deixasse de ganhar dinheiro com esta arte, eu continuava a fazer, porque eu adoro aquilo que faço. E esta é a base. Tu tens que adorar aquilo que tu estás a fazer. E tens que pensar assim, mesmo que eu não ganhasse dinheiro, eu continuava a fazer isto. Porque essa pergunta é muito importante. Porque se tu respondes não, então há aí qualquer coisa que não está muito bem. Esta é a minha opinião. O crochê não tem lados ruins. Quem coloca os lados ruins somos nós. Hoje em dia, as redes sociais causam muita pressão. O facto de vermos a vida das outras pessoas, o que elas estão a fazer, o que elas estão a produzir, isso sim causa uma ansiedade que não deveria causar. Porque todas as artes que são feitas de forma manual, elas servem principalmente para nos abstrair de todos os desafios, de todos os problemas à nossa volta. Elas servem para nos relaxar, para nos deixar no momento presente, naquilo que estamos a fazer no momento. É para isso que servem essas artes. Portanto, todo o resto que vem na bola com estas artes manuais é criado por nós próprios. Eu espero muito que tu tenhas gostado do vídeo de hoje. Deixa-me a tua opinião nos comentários, o que é que tu achas acerca deste assunto. Se a ti te causa ansiedade, se te causa um lado mau o crochê, se tu fazes crochê, deixa a opinião, porque eu também quero saber aquilo que tu pensas. O vídeo ficou extremamente longo, mas tinha que ser, porque quando se fala numa arte tão querida como o crochê, pelo menos para mim, que é uma das artes que eu mais adoro fazer, e olhem que eu tenho muitos hobbies, para além do crochê ser a minha fonte de rendimento, é também um hobby para mim, mas eu tenho muitos outros hobbies que eu faço, portanto, eu falo com propriedade, porque eu faço muita coisa de forma manual e gosto muito, como já vos disse, pintura, desenho, scrapbooking, eu faço muita coisa. Não nos vamos deixar levar tanto pelo resultado final. Aprecia mais o processo. Aprecia mais o processo. Fica aqui esta minha sugestão para ti. Vemo-nos num próximo vídeo. Até lá, um beijo.